Imagine que o sol se pôs às 4 da tarde e ele não voltará a aquecer sua pele pelos próximos 5 meses. O mundo que você conhece, verde, vibrante e cheio de vida, morreu. No seu lugar surgiu uma paisagem branca, silenciosa e impiedosa. Estamos no ano de 1315, no coração da pequena era glacial. Para você, o inverno não é uma estação para esquiar ou tomar chocolate quente em frente ao ar-condicionado no modo quente. Para você, o inverno é um predador. Ele está lá fora, arranhando as frestas da sua porta de madeira mal ajustada. Ele está tentando entrar nos seus pulmões. Muitos acreditam que as pessoas da Idade Média eram apenas sujas ou atrasadas. Mas a verdade é que elas eram engenheiras da sobrevivência. Enquanto o gelo rachava as pedras dos castelos e congelava os rios até o fundo, nossos ancestrais travavam uma guerra diária contra a hipotermia com ferramentas que hoje nos pareceriam primitivas, mas que eram fruto de milênios de observação brutal. Neste vídeo, você vai sentir o que eles sentiram. O cheiro da fumaça sufocante que era o preço para não congelar. O peso de 4 camadas de lã bruta que nunca secavam totalmente. E o medo visceral de olhar para o estoque de lenha e perceber que ele vai acabar antes de março. Prepare-se. Vamos abrir a porta daquela cabana isolada e descobrir como a humanidade não foi extinta quando o mundo se transformou em um deserto de gelo. Bem-vindos à vida como ela era. Você consegue ouvir? Não é apenas o vento, é o som da sobrevivência sendo testada ao limite. Para um camponês do século XIV, o inverno não era uma mudança de paisagem no calendário. Era um cerco militar imposto pela natureza. Imagine que estamos em meados de janeiro. O sol, quando aparece, é um disco pálido e inútil que se esconde atrás de nuvens de chumbo antes mesmo de você terminar suas tarefas básicas. O mundo lá fora se tornou um deserto branco e mortal. Se você ficar parado por muito tempo, o frio não apenas te gela, ele te quebra. Ele entra pelas frestas das janelas de madeira, sobe pelo chão de terra batida e rouba o calor de cada célula do seu corpo. Nós fomos ensinados que a Idade Média foi uma era de trevas, mas raramente nos contam sobre a escuridão literal. Sem eletricidade, sem calefação e sem roupas de fibras sintéticas. Como um pai de família conseguia garantir que seus filhos acordariam vivos na manhã seguinte? Como eles lidavam com a umidade que apodrecia as roupas e o medo constante de que a lenha, sua única linha de vida, acabasse antes que a terra descongelasse? Muitos de nós não durariam uma semana naquelas condições, mas eles duraram. Eles criaram táticas brutais e engenhosas para enganar a morte branca. Eles transformaram suas casas em fortalezas térmicas e seus próprios corpos em fornalhas humanas. Hoje vamos abrir a pesada porta de carvalho de uma cabana medieval e descobrir os segredos viscerais de quem encarou o inverno mais rigoroso da história e não recuou. Se você acha que sabe o que é passar frio, prepare-se, porque a vida como ela era não tinha misericórdia dos fracos. Se você entrasse em uma casa camponesa comum, no auge do inverno, a primeira coisa que te atingiria não seria o frio, mas um cheiro denso e avassalador. Uma mistura de fumaça de madeira, esterco animal e suor humano. Pode parecer repulsivo para os padrões de hoje, mas para eles, aquele era o cheiro da vida. As casas medievais eram projetadas com um único propósito: prender o calor. Esqueça janelas de vidro, elas eram luxos inimagináveis. As aberturas eram pequenas fendas, cobertas com pergaminho oleado ou bexigas de animais esticadas, que deixavam passar uma luz turva, mas barravam o vento cortante. As paredes de pau a pique eram verdadeiras esponjas térmicas, feitas de uma mistura de argila, palha e muitas vezes esterco. Elas absorviam o calor da lareira central durante o dia e o liberavam lentamente durante a noite negra. Mas o segredo mais fascinante, e talvez o mais chocante, estava no chão. Naquelas noites em que a temperatura caía abaixo de zero, a separação entre humanos e feras desaparecia. Em muitas regiões, a casa era um espaço compartilhado. De um lado, a família, do outro, separado apenas por uma mureta ou apenas um desnível, o gado.
Isso não era falta de higiene, era física pura. Cada vaca ou boi funcionava como um aquecedor biológico gigante, gerando cerca de 1.000 watts de energia térmica constante. O calor dos animais subia e ajudava a manter a temperatura da cabana estável. Era uma simbiose brutal. Os humanos protegiam os animais dos lobos e do congelamento, e os animais, em troca, mantinham os humanos aquecidos com o calor de seus corpos. E no centro de tudo, a lareira. Não era uma lareira de pedra bonita como as que vemos em filmes, mas um buraco no chão. Como não havia chaminés eficientes nas casas mais pobres, uma nuvem de fumaça pairava constantemente sobre as cabeças. Viver ali era um exercício de resistência pulmonar. Mas entre o risco de asfixia e a certeza do congelamento, o camponês medieval escolhia a fumaça todas as vezes. Se a casa era o escudo, a roupa era a última linha de defesa. Mas esqueça a imagem cinematográfica de camponeses vestindo apenas peles de lobo desgrenhadas. A verdadeira heroína do inverno medieval atendia por um nome muito mais comum: a lã. Para o homem e a mulher da Idade Média, a lã era o equivalente ao nosso tecido térmico de alta tecnologia. Graças à lanolina, a gordura natural da ovelha, a lã bruta era quase impermeável. Mesmo quando ficava úmida pela neve, ela retinha o calor corporal, algo que o algodão ou o linho jamais conseguiriam fazer. Vestir-se no inverno não era uma escolha mais estética, era uma decisão de engenharia. O segredo estava no sistema de camadas. Primeiro, uma camisa de linho para absorver o suor e evitar a coceira da lã. Por cima, uma ou duas túnicas de lã densa. E por fim, o acessório mais vital de todos: o capuz e o manto. O capuz medieval não era um capuz de moletom moderno. Era uma peça pesada que cobria os ombros e o peito, selando a saída de calor pelo pescoço. No auge do frio, as pessoas raramente tiravam essas roupas, nem mesmo para dormir. Elas se tornavam uma segunda pele, uma carapaça de fibra animal que acumulava o odor de meses de fumaça e suor, criando uma barreira térmica que hoje mal podemos imaginar. E os pés? O maior ponto fraco de qualquer humano no gelo. Sem botas de borracha, eles usavam tiras de lã enroladas até os joelhos e preenchiam seus sapatos de couro com palha ou musgo seco para criar isolamento extra. Cada passo na neve era um risco. Se o couro encharcasse e o pé congelasse, a gangrena era uma sentença de morte silenciosa. Nesse período, a moda não existia. Existia o volume. Quanto mais rico você era, mais camadas de lã fina podia ostentar. Mas para o camponês, a beleza estava na espessura do tecido que sua esposa tecia durante as noites de outono. Cada ponto daquela costura era 1 minuto a mais de vida garantido. De nada adianta paredes grossas e roupas de lã se a sua fornalha interna se apaga. No inverno medieval, a comida era o seu combustível. Mas havia um problema. A terra estava morta, coberta por um manto de gelo que não permitia que nada crescesse. O que você comia em fevereiro era o resultado da sua ansiedade em setembro. A dieta de inverno era uma corrida contra o tempo e a decomposição. Quase tudo o que ia à mesa era conservado. Carne salgada até ficar dura como couro, peixes defumados na fumaça da própria lareira e vegetais de raiz, como nabos e cebolas, enterrados em covas de areia no porão para não apodrecerem. A base de tudo era o pão de centeio ou cevada, escuro, denso e muitas vezes misturado com farelo e ervilhas secas para render mais. Mas o prato principal da sobrevivência era a potage. Era um ensopado perpétuo. O caldeirão nunca era totalmente esvaziado. Novos ingredientes eram jogados conforme o que sobrava. Um pouco de banha, grãos secos, algumas raízes murchas e, se fosse um dia de sorte, um pedaço de toucinho. Aquela sopa gordurosa não era apenas alimento, era isolamento térmico. A gordura animal era o bem mais precioso do inverno. Ela fornecia as calorias densas necessárias para que o corpo gerasse calor. Sem gordura, o frio vencia a batalha contra o sangue em poucas horas. E para beber, esqueça a água pura. No inverno, as fontes congelavam e a água fria baixava perigosamente a temperatura do corpo. A solução era a cerveja e o hidromel.
Bebidas fermentadas não eram apenas uma forma de evitar doenças da água parada, eram fontes de carboidratos líquidos. Mas havia um espectro que rondava cada refeição: a fome de primavera. Era o período em que os estoques de conserva acabavam, mas a primeira colheita ainda estava a meses de distância. Era nesse momento, com o corpo debilitado e o estoque de banha no fim, que o inverno medieval cobrava seu preço mais alto. Muitos não morriam de frio diretamente, mas de fraqueza, porque a fornalha interna simplesmente ficou sem lenha. Se você acha difícil lidar com alguns dias de chuva, tente imaginar viver 4 meses na penumbra quase absoluta. Na Idade Média, o inverno não era apenas uma provação física, era um ataque psicológico contínuo. Sem lâmpadas, sem livros e sem a distração do trabalho no campo, o tempo se tornava uma massa densa e sufocante. Para essas pessoas, a escuridão não era apenas a ausência de luz, era o domínio do desconhecido. Eles acreditavam que, quando o mundo congelava, a fronteira entre o nosso mundo e o reino das criaturas sombrias se tornava fina como o gelo de uma poça. As lendas de inverno eram brutais. Era a época em que os lobos, famintos e desesperados, chegavam mais perto das casas. Mas nos contos contados ao pé do fogo, não eram apenas lobos. Eram demônios do frio, espíritos de ancestrais que não encontraram descanso e monstros que se alimentavam daqueles que se perdiam na neblina branca. O isolamento era total. Se uma nevasca pesada caísse, você poderia ficar semanas sem saber se seus vizinhos, a apenas 500 metros de distância, ainda estavam vivos. Esse silêncio absoluto, quebrado apenas pelo uivo do vento, levava muitos ao que hoje chamaríamos de depressão sazonal severa, mas que na época era visto como um peso na alma ou uma provação divina. Para combater a loucura, o folclore e a vida comunitária eram as únicas armas. O inverno era a era dos contadores de histórias. O fogo não servia apenas para aquecer a carne, mas para manter o espírito unido. Cantar, fiar lã juntos e narrar as glórias dos antepassados era o que mantinha a sanidade. Eles precisavam falar para não serem engolidos pelo silêncio. A resiliência psicológica era o que separava os que sobreviviam dos que simplesmente desistiam. Eles sabiam que se permitissem que o fogo interno, a esperança, se apagasse, o gelo lá de fora terminaria o serviço. Existe um mito de que as pessoas na Idade Média eram sujas por opção ou ignorância. Mas no inverno, a higiene era uma questão de vida ou morte, e nem sempre o banho era a escolha segura. Em um mundo onde a temperatura dentro de casa raramente passava dos 10 graus, tirar a roupa e molhar a pele era um convite aberto à hipotermia. O banho completo, como o conhecemos, praticamente desaparecia durante os meses de gelo. Molhar o cabelo ou o corpo em um ambiente úmido e frio poderia evoluir para uma pneumonia em questão de dias. E naquele tempo, a pneumonia não era tratada com antibióticos. Era uma sentença de asfixia lenta em um leito de palha. As pessoas recorriam à limpeza a seco. Usavam panos de linho para esfregar a pele e remover o excesso de óleo e sujeira. As cinzas da lareira, ironicamente, serviam como um tipo primitivo de sabão para limpar as mãos. Mas o verdadeiro inimigo da saúde não era a lama nos pés. Era o ar que eles respiravam. A lareira central, que os mantinha vivos, também os adoecia. Sem chaminés modernas, a fumaça constante irritava os pulmões e os olhos. Quase todo camponês medieval passava o inverno com uma tosse crônica. Por baixo das camadas de lã, a pele sofria com pulgas e piolhos que prosperavam no calor humano e na falta de troca de roupas, espalhando irritações e doenças de pele que nunca cicatrizavam até a chegada do sol. As doenças respiratórias eram as grandes ceifadoras do inverno. Um simples resfriado em uma criança mal alimentada ou em um idoso exausto era o começo do fim. A medicina da época, baseada em ervas como o tomilho e o mel, tentava desesperadamente aliviar os sintomas. Mas a verdadeira cura era apenas uma: o fim do inverno. Eles sabiam que cada respiração, carregada de fumaça, e cada calafrio eram parte de um preço alto a pagar. A sujeira era uma armadura. O cheiro era um sinal de que você ainda estava perto do fogo. Na Idade Média,
Estar limpo e cheiroso no inverno era um privilégio dos mortos, que eram lavados para o enterro. Hoje vivemos em um mundo de conforto garantido. Para nós, o inverno é apenas o ajuste de um termostato ou a escolha de um casaco mais bonito no armário. Mas ao olharmos para trás, para esses homens e mulheres que dividiam o teto com animais e lutavam por cada caloria, percebemos que não somos tão diferentes assim. O sangue que corre em suas veias agora é o mesmo sangue daqueles que não se deixaram vencer pelo gelo em 1315. Eles não sobreviveram apenas por sorte. Eles sobreviveram porque foram resilientes, engenhosos e, acima de tudo, porque entenderam que ninguém sobrevive ao inverno sozinho. A sobrevivência medieval foi uma vitória da comunidade sobre o isolamento, do fogo da vontade humana sobre a morte branca da natureza. Na próxima vez que você sentir um calafrio ao sair de casa ou reclamar do vento frio batendo no seu rosto, lembre-se da fumaça sufocante daquela cabana, do peso da lã bruta e da força bruta daqueles que vieram antes de você. Eles encararam o fim do mundo todos os anos e venceram. Se você chegou até aqui, você agora conhece a verdadeira face do inverno. E você? Como você acha que se sairia em uma noite de janeiro no século XIV? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever para continuar explorando os segredos da nossa história. Porque entender como eles viveram é a única forma de valorizar como vivemos hoje. Até a próxima.